quando a gente fala em cuidar, né, quando a gente fala em cuidar de crianças, cuidar da saúde mental de crianças e adolescentes, a gente precisa necessariamente falar de cuidar dos cuidadores. Ai, Lu, eu tô super feliz com o Podflex. Dani, preciso confessar que eu também tô muito feliz com o nosso Podflex. Principalmente porque ele tá acontecendo como a gente sempre pensou. De forma leve, descontraída, com assuntos que permeiam a vida de todas as mulheres. Ai, gente, por que não dizer de todas as pessoas, não é? Exato. Só que eu confesso que tô um pouco tensa com a nossa convidada de hoje. Não me conta isso, Dani. Hoje, justamente hoje, que a nossa convidada deveria te deixar, assim, se sentindo em casa. Bom, gente, eu sou a Lu Todero. E eu sou a Dani Conte. E esse é o Podflex, um pod videocast oferecido pela Usaflex Caxias do Sul, onde a gente pode falar de tudo, sempre com muita leveza. E sempre com o objetivo de trazer temas relevantes para tornar a nossa vida muito mais confortável. A nossa convidada de hoje é médica psiquiatra. Não é por isso que eu tô nervosa, tá? Ela é formada aqui na Universidade de Caxias do Sul. Bom, ela é especialista em psiquiatria pela PUC-RS, Hospital São Lucas, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e ainda especialista em psiquiatria da infância e adolescência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E que peso, né? Nossa, e ela é maravilhosa em tudo isso e muito mais. E eu posso afirmar, gente, é a melhor irmã do mundo. Sim, ela é minha irmã e é por isso que eu tô nervosa, tá? Mas não é por isso que ela tá com a gente aqui hoje, viu? Bom, nós convidamos a doutora Cristina porque ela é cofundadora de um projeto que a gente achou super relevante. Ele se chama Quem Ama Se Orienta. O Quem Ama Se Orienta é uma proposta de prevenção e intervenção precoce em saúde mental na infância. E saúde mental é um tema presente na vida de todo mundo. Seja muito bem-vinda, doutora Cristina Conte, que eu vou chamar de Cris, antes que eu me embanane por aqui e fique tentando usar termos que eu não vou conseguir na prática. Muito bem, doutora Cristina, seja muito, muito bem-vinda e obrigada por topar esse papo que a gente espera que inspire e, por que não dizer, que alivie o coração, né, de todos nós e quem nos acompanha. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada, meninas. É um prazer, Dani, Lu, assim, eu agradeço muito o convite, fiquei muito contente, né, com o convite que vocês me fizeram para estar aqui hoje conversando com vocês. É sempre um privilégio, né, me sinto muito honrada. Ai, que bom. E é sempre muito bom, né, quando a gente tem essas oportunidades de levar informação sobre saúde mental, de poder falar sobre saúde mental, especialmente na infância e adolescência. Então, eu acho oportunidades como essas valorosas. Então, obrigada, eu que agradeço o convite. Ai, querida, que bom que tu estás aqui com a gente. Foi escolhida a dedo, porque é um assunto, a gente gosta muito desse tipo de projeto, Sim. né, Dani, que realmente agregue, que informe as pessoas, né? E, Cris, pra gente começar, ó, eu já entrei no Cris, Sim, né? à vontade. Doutora É assim que Cristina, tudo a Cris é uma querida e é como se ela estivesse em nossa casa, né? Eu já me sinto da casa, olha só. Fica tranquilo. Doutora Cristina, então, pra gente começar, por favor, fala um pouco desse projeto maravilhoso, conta pra gente do que ele se trata, né? Como ele é. Então, o Quem Ama Se Orienta, ele nasceu de uma vontade que a gente tinha de fazer com que o trabalho todo que a gente faz no consultório de psicoeducação com os pacientes e com as famílias pudesse expandir um pouco mais o seu alcance, né? Que a gente pudesse alcançar um número maior de pessoas podendo falar sobre saúde mental. E a gente pensou muito no sentido de que quando a gente fala em cuidar, né? Quando a gente fala em cuidar de crianças, cuidar da saúde mental de crianças e adolescentes, a gente precisa necessariamente falar de cuidar dos cuidadores, né? Então, o projeto ele se destina a isso, assim, a gente poder atentar para a rede de proteção dessas crianças e desses adolescentes. Então, a gente montou uma estratégia aí de poder compartilhar com pais, familiares, cuidadores principais, escola, professores, profissionais de saúde, né, que trabalham com crianças e adolescentes, ferramentas, né, para que a gente pudesse, então, compartilhar algumas ideias, para que eles pudessem compartilhar, então, dos desafios que enfrentam ao longo dessas rotas de desenvolvimento. Então, o projeto Quem Ama Se Orienta, ele visa
Isso, ele visa instrumentalizar a rede de cuidadores, né? Porque a gente tem essa premissa básica, né? Que para poder cuidar, a gente precisa estar bem cuidado também, né? Sim. Então, essa é a principal função, é o principal objetivo e é a isso que ele se destina. Poxa, que legal. Até eu olhei muito o material que tu constrói, né, doutora Cristina, e a gente vê como é importante, né, as palestras com os professores, vi várias que vocês ministraram, Sim. porque às vezes a gente pensa que, claro, o filho, os pais têm todo um compromisso, obviamente, mas eu acho um assunto bem delicado, né? Sabe, Lu, te interrompendo, Claro. assim, a gente tinha uma ideia, tem, né, eu não vou me lembrar o autor da frase, assim, mas se diz que precisava-se de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Então, se a gente remontar, assim, aos nossos antecedentes, assim, né, hoje a gente faz essa tarefa de uma forma muito solitária, né? E muito por conta disso, as angústias e as ansiedades durante esse processo, né? Então, quando a gente pensou o projeto do Quem Ama Se Orienta, foi muito voltado para tentar construir elos nessa rede, né? Então, Perfeito. o trabalho com as escolas, com os professores, com as famílias é muito gratificante, né? A gente consegue, de fato, assim, tocar muitas pessoas e de fato, fazer com que, proporcionar que elas possam ter um lugar onde as suas angústias possam ser recíprocas, compartilhadas, divididas, e aí, através desse compartilhamento de angústias, a gente consiga achar um caminho, né? Para poder, de fato, aliviar. A gente tem essa ideia de que a gente teme menos aquilo que a gente conhece mais, Isso, né? isso. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, quanto mais informação a gente tiver, Desmistificar, né? né, Exato, um assunto. desestigmatizar. Eu acho importante a gente falar sobre isso em algum momento também, né? Porque o sofrimento psíquico, ele carrega esse legado, né? Essa carga, né? Assim, de preconceito, de estigma. A parentalidade carrega dúvidas, né? Então, é todo um processo que ele não é para ser feito de uma forma solitária, ele é para ser feito em grupo, né? Então, o Quem Ama, ele vem com essa ideia da gente conseguir unir forças, né? Em nome das crianças. A pergunta que eu tenho é, por que dá tanta importância para a saúde na infância? Porque fica parecendo aquela coisa, a gente ouve, né, as pessoas, existe aquela maneira de dizer, no meu tempo não tinha isso, no meu tempo não se falava em psicólogo, em psiquiatra, no meu tempo isso aí é falta do que fazer. Levado de forma leviana, né? Como se fosse um adereço, que não é que necessário. não é uma coisa que fosse um supérfluo na vida das pessoas. Então, o que é, por que a importância na infância? Por que começar essa preocupação desde a infância? Queria entender um pouquinho. Claro, é importante isso, Dani, assim, porque quando a gente fala em saúde mental na infância, a gente está falando necessariamente, isso remete a questões de neurodesenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de uma criança, e aí então imaginando uma rota de desenvolvimento, assim, essa criança se tornando um adolescente, eu estou falando de um aparelho mental, biológico, emocional e cognitivo em evolução, não está pronto, é tudo muito dimensional. Tá? Essas questões de neurodesenvolvimento, elas trazem para nós um ponto que é de muita vulnerabilidade. A gente tem muita vulnerabilidade, tanto biológica quanto emocional. As crianças pequenas, elas precisam se utilizar muito do aparelho mental dos pais ou dos cuidadores, dos seus professores, do aparelho cognitivo das pessoas que a cuidam, né? Para que ela possa construir o seu próprio, né? Então, é importante falar sobre saúde mental na infância, porque é a chance que a gente tem, né, de estabelecer, a gente chama isso de janelas maturacionais, né? Então, é como se esse aparelho mental ele fosse moldável ainda, ele ainda é moldável e é muito suscetível aos estímulos que a gente vai proporcionar, né? Então, toda criança e todo adolescente vai amadurecer, né? Se a gente pensar assim, só do ponto de vista biológico, o cérebro amadurece. Mas a qualidade desse amadurecimento, como é que a gente vai ver essa criança se transformar num adulto saudável, está muito na dependência, né, das experiências e das vivências que se propõe a ele, né? Então, por isso é muito importante. Outro aspecto, eu acho bem importante a gente comentar, porque é um dado, é de que grande parte dos transtornos mentais que a gente diagnostica na vida adulta, eles já dão anúncios antes dos 15 anos de idade, né? Então, daí a importância da gente ter um olhar preparado, da gente ter um professor atento, da gente ter um pai e uma mãe com informação para conseguir identificar, primeiro para conhecer desenvolvimento normal, porque a partir disso a gente consegue identificar eventuais desvios e aí então proporcionar a intervenção adequada, né?
Então, essa é a grande razão pela qual a gente se dedica tanto aos pequenos, né? Perfeito. Porque a gente ainda tem muita possibilidade de gerar fatores de proteção e não fator de risco. Ótimo. E, Cris, aí tem toda essa questão, mas tem muita questão cultural também, né? Porque a gente tem a vivência, o pai e a mãe já têm a vivência, no meu tempo funcionava assim, funcionava assado, e quando se fala, eu sei, eu observo o crescimento do meu filho, o meu olhar é muito atento, e jamais se fala, né, na questão da psiquiatria. Há um medo, né? Quando se fala disso, eu não preciso disso porque eu já conheço, né? Como que eu lido com esse medo desses pais, né? Em relação à psiquiatria, quando isso surge, essa conversa surge, uma possibilidade, né? Porque às vezes pode gerar um medo. Eu não quero que o meu filho tenha... Isso. Deus o livre que na escola saibam que ele foi no psiquiatra, vai ser taxado disso, daquilo. Então, esse medo dessa pecha a criança está indo no psiquiatra parece que cai como uma bomba familiar. Isso. Então, como a gente lida com isso? Como desmistificar essa questão? A primeira coisa é validar, né? Então, assim, a gente quando fala de psiquiatria, a gente fala de estigma, a gente fala de um preconceito com o sofrimento psíquico, né? Isso é um legado transgeracional, isso é cultural, isso, como tu bem disseste, né, Lu? Assim, então, eu quero crer, assim, que esses movimentos como esse que a gente está fazendo hoje, né? Como o envolvimento de instituições, assim, que trabalham com saúde mental, no sentido de difundir a informação, que a gente possa estar diante de uma sutil mudança de cenário, assim. Mas é importante a gente falar sobre o estigma e ele só cai por terra se a gente levar a informação, né? Então, muitos dos transtornos psiquiátricos que seriam perfeitamente tratáveis, eles não chegam ao consultório por conta do preconceito. Ou quando chegam, já tem uma evolução bastante complicada. Às vezes a gente tem comorbidade é a co-ocorrência de mais de uma condição de doença, né? A gente já tem comorbidades que podiam ter sido minimizadas ou evitadas, né? Então, falar sobre psiquiatria é falar sobre estigma, a gente derruba estigma falando e dando informação para as pessoas, né? Como isso que a gente está fazendo aqui, como falar com os professores, às vezes é muito mais fácil que uma família aceite um encaminhamento vindo de um professor, né? Então, às vezes vai aparecer dentro da sala de aula, então instrumentalizar esse olhar da escola, do professor, né? Para determinados comportamentos, como é que esses comportamentos são sinalizados, como é que o sofrimento psíquico aparece, dependendo da faixa etária, porque isso muda também, nem todo mundo deprime da mesma forma, nem toda criança fica ansiosa da mesma maneira, né? Então, essa também é outra característica, assim, do olhar da psiquiatria, assim, né? É dimensional, todo mundo tem um pouco de tudo, né? Não é categórico, não é assim, tem ou não tem, né? Não é isso que eu acho que para mim é muito claro, gente, né? Vamos ser sinceros aqui, não vamos ser hipócrita. Ela é minha irmã, então a gente já muito falam sobre isso. Sim. A gente fala sobre isso e, né, se conversa, enfim. Sempre tive curiosidades e a Cris sempre muito generosa me explicou coisas. Então eu acho que trazer para nossa conversa aqui existem. Então, o fato de se eu tenho meu filho, vou levar ele no psiquiatra. Tem coisas que podem ser evitadas, porque isso de que todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo tem um pouco de humor instável, todo mundo tem um pouco de desatenção, todo mundo tem um pouco de... Quando isso transtorna a tua vida, quando isso vira um problema, né? Então, talvez seja essa busca que as pessoas podem vir a fazer num consultório. E é possível evitar problemas futuros se essa busca for precoce? Lembra, Dani, que eu comentei sobre essas janelas de maturidade, né? Então, a gente está falando de um aparelho mental em desenvolvimento, eu consigo atuar nesse desenvolvimento, mesmo que eu tenha, e aí é importante também dizer, quando a gente fala de um sintoma psiquiátrico, eu necessariamente estou falando de uma equação que tem duas variáveis, uma delas é biológica. Eu tenho uma herdabilidade, a gente tem uma genética envolvida, eu tenho um substrato genético, um arranjo cromossômico que me faz essa criança ficar numa chance maior ou menor de fazer transtorno psiquiátrico, assim como ela tem para fazer pressão alta, diabetes, qualquer outra doença clínica, né? Então, mesmo que eu tenha essa vulnerabilidade genética, se eu consigo proporcionar um ambiente protetor, que é a nossa segunda variável dessa equação, eu tenho um potencial de diminuir a manifestação do sintoma, né? Então, sim, se eu tenho uma criança pequena que está demonstrando sinais importantes de ansiedade, provavelmente se a gente não fizer nada do
do ponto de vista de intervenção, e aí entenda que por intervenção não necessariamente seja medicação. A gente tem, isso é importante, acho que é uma coisa importante a gente conversar depois, assim, tem uma série de coisas, porque justamente eu lido com uma janela de oportunidade ali com esse aparelho psíquico de implementar fatores de proteção. E o maior fator de proteção para desenvolvimento de doença mental são boas relações intrafamiliares. Por isso o objetivo do Quem Ama, trabalhar a paz, trabalhar a escola, trabalhar o vínculo, trabalhar a conexão emocional, porque através dessa conexão emocional a gente consegue veicular fator de proteção, desenvolvimento de habilidades. Claro, assim, ó, se a gente não fizer nada, né, se eu só esperar que esse desenvolvimento aconteça sem nenhuma intervenção positiva, provavelmente a gente vai ter essa ansiedade tendo espaço para se desenvolver sem cerceamento, né? Então, essa é a importância da gente poder fazer um diagnóstico precoce, poder olhar precocemente, assim, né? Para situações... e outra, assim, ó, lembrem da dimensionalidade, né? Então, não é categórico, todo mundo tem um pouco. Quando é que esse pouco se torna transtorno, doença? Quando é que esse pouco, ele é eleito para tratamento? Então, temos em mente sempre 3 critérios, assim, que é de intensidade, frequência e grau de prejuízo. Um pouco, de vez em quando, sem causar problema, tudo certo, todo mundo pode, né? O que a gente não pode é ter esses 3 critérios preenchidos, porque isso desvia essa criança ou esse adolescente de uma rota normal de desenvolvimento, que eu esperaria, né? Então, não pode ser muito forte, não pode ser muito frequente, né? Então, quase todos os dias ou a maior parte dos dias da semana, e principalmente não pode gerar prejuízo, não pode ter impacto no funcionamento. E às vezes o prejuízo que eu estou falando não é ir mal na escola, ou, né? É um prejuízo, inclusive, emocional, sofrimento, né? Angústia, né? Então, esses 3 critérios precisam estar na mente de quem cuida, né? Então, se eu estou percebendo uma criança persistentemente diferente, mudanças no padrão de funcionamento, então era uma criança ou um adolescente que vinha bem e daqui a pouco ficou diferente, isso é motivo para buscar ajuda, sim. E que importante, né, a gente ter nessa cadeia toda a informação, porque o normal que é a gente perceber esses desvios, digamos, de personalidade, de comportamento, que não eram assim, e simplesmente achar que é uma fase. Uma fase. É uma criação. Tá incomodado com alguma coisa. É adolescente. E essa é a importância, né? A importância da gente ter informação, da gente ter, assim, daqui a pouco buscar, instrumentalizar os profissionais que cuidam da criança e também os profissionais que avaliam, né? Então, acho que é bem importante, assim, né? Se vai se buscar ajuda, que a gente consiga buscar um olhar de alguém que tenha essa dimensão do desvio da normalidade, assim, né? Para poder fazer essa medida e aí, né, fazer o diagnóstico e determinar se tem indicação de tratamento ou não. Perfeito. Tá, e a pergunta, eu tenho uma pergunta boba, né? Quer dizer, nada é bobo, nada é bobo. Tudo é importante. Qual é a diferença de atuação, como funciona, né, um atendimento por um psicólogo e por um psiquiatra? Porque tem aquela coisa, de novo a gente cai no preconceito, né? Vai no psiquiatra, vai tomar remédio. Perfeito. Não, como tipo, isso se tornou forte, uma né? Coisa muito, né? Então, como decidir, quem decide, qual é a diferença, né, dos profissionais, como cada um atua? Essa pergunta não é boba, ela é muito frequente, assim, né, e aposto que ela cala, assim, né, na mente de muitas pessoas que podem estar ouvindo, assim, né. Eu acho que talvez a gente possa começar falando das semelhanças, né, então, tanto um psiquiatra quanto um psicólogo são profissionais habilitados para tratar sofrimentos psíquicos, né, então, transtornos mentais. A diferença básica é na formação acadêmica, né? Outra semelhança do psiquiatra e do psicólogo é que ambos estão habilitados a oferecer psicoterapia, né? Que é o tratamento através da linguagem, né? Através da conversa com os pacientes a respeito dos seus problemas, dos seus sofrimentos e da estruturação de estratégias para poder lidar com eles, né? Do ponto de vista de conversas, né? A graduação de cada um dos profissionais é que diferencia as suas habilidades, né? Então, o psiquiatra é um médico, né? Então, a gente faz 6 anos do curso de medicina, faz a graduação em medicina, a gente faz mais 3 anos de uma especialização em residência médica em psiquiatria, né?
e mais um tempo, que na minha época eram 2 anos, hoje é 1 ano, assim, de uma subespecialidade, né? Então, que pode ser infância e adolescência, como o meu caso, ou psiquiatria forense ou psicogeriatria, né? Então, a gente tem a psiquiatria geral e aí depois a subespecialidade, né? O psicólogo vai cumprir 5 anos de uma graduação de psicologia e depois dessa graduação ele vai escolher ali a abordagem psicoterápica ou a técnica psicoterápica que mais lhe convém, enfim, ou lhe faz sentido, e aí vai então poder desempenhar a psicoterapia dentro dessa abordagem, né? Porque o psiquiatra é um médico e a gente estuda, então, as bases neurofisiológicas dos transtornos mentais, a gente estuda o embasamento orgânico que sustenta essas alterações de comportamento, nós somos habilitados, então, a eventualmente prescrever a medicação quando indicada por um diagnóstico. Perfeito. Cris, bom, a gente tem, antes nós falávamos, né, do que os pais carregam culturalmente, na sua bagagem cultural na criação dos filhos. Temos, além de tudo isso, a gente está em tempos bem diferentes, né? Onde surge a questão do, eu vou dar o celular pro meu filho porque é o jeito que ele fica quieto, eu aí não tenho tempo para ele, eu entrego um celular, um tablet e assim por diante. Acho que esse seja um dos novos desafios aí da parentalidade, né? Mas o que tu linkaria como os principais desafios hoje da parentalidade? Eu corro o risco são muitos, né, Lu? Muitos, assim. Sim. E muito por conta disso que tu tá trazendo, assim, a gente tem muito mais estímulo hoje, né? Assim, muito mais estímulo. As crianças e os adolescentes, eles têm que lidar com muito mais estímulos, as demandas estão muito maiores, assim. E lembrem que a gente fala de um aparelho psíquico imaturo, né? Então, não tem um freio inibitório desenvolvido ainda, isso vai ficar pronto lá em início de idade adulta, né? E a gente entrega uma possibilidade para esse cérebro ficar gratificado constantemente de uma forma muito fácil. À medida que eu entrego uma tela, um celular, a possibilidade de ele ter acesso a isso sem cerceamento ou sem sistematização, né? Então, acho que o grande desafio, Lu, eu corro o risco de dizer que é a autorregulação dos pais. Acho que mais importante, porque a gente pode falar sobre tela, a gente pode falar, isso é uma coisa que ainda bem que tem se falado, né? Que tem se visto, a gente já tem repercussão, né? Assim, a gente já tem toda uma população de crianças e adolescentes doentes em função da exposição excessiva, né? E a gente pode falar um pouco disso também, mas a autorregulação dos pais, dos cuidadores, é que vai modular o comportamento dessa criança. A gente também tem uma premissa, né, que diz que seja o adulto que você quer que o seu filho se torne, né? Então, é algo importante isso, assim, depende, eles vão modular o comportamento e o seu funcionamento a partir daquilo que está sendo oferecido a eles, né? Lembrem que a gente está com essas janelas abertas, né? São janelas maturacionais, de oportunidade. Depende da gente o que a gente vai botar para dentro, Exato. né? Então, acho que esse é o grande desafio, assim, porque a gente quer que cheguem em início de vida adulta ou final de adolescência, o que a gente quer dos filhos? A gente quer autonomia, a gente quer capacidade de resolução de problemas, a gente quer resistência ao desconforto, a gente quer que eles consigam se frustrar, né? Não podemos esperar que a vida seja gentil com eles, não é? Mas, na verdade, como é que a gente preparou né, essa estrutura mental para suportar as demandas da vida adulta, né? Então, acho que esse é o principal desafio, assim. É por isso que também o projeto visa muito trabalhar com pais, né, e com famílias, assim, porque a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Não tem como tirar a tela da vida deles, né? Não existe, eles nasceram digitais e a gente tem toda uma geração analógica que está precisando aprender a educar os digitais, né? Então, isso é uma coisa que também a gente vê muito, e é difícil, porque a gente está tendo que inaugurar paradigmas baseados naquilo que a gente não sabe, né? Mas os dados vêm mostrando, né? Então, a gente tem um índice muito maior de tentativas de suicídio, de transtornos de ansiedade, de comportamento autolesivo nas meninas através da exposição excessiva à mídia social. A gente tem comportamento impulsivo. Eu não tenho nenhum estudo para compartilhar com vocês que mostre uma relação de causalidade, mas existe uma associação. Claro. Tá? A gente sabe que existe uma associação, né? Então, a gente tem mais irritabilidade, a gente tem um comportamento impulsivo, né? A gente tem envolvimento em situações de risco, né? Porque eu exponho essa estrutura cerebral, ali, mental, cognitiva, emocional, a um estímulo muito potente, né? Sem que ela tenha condições para lidar com isso. Com certeza, imatura ainda, né? E essa questão da falta, acho que talvez se possa relacionar, estou arriscando aqui,
a falta de paciência para esperar, né? Eu noto isso, assim, não existe aquela... A espera, ela é sofrida e... Dani, não tem como existir, né? Eles têm que aprender, a gente aprende a esperar. Quando éramos crianças, eu e tu, não é? Então podemos compartilhar aqui um pouco. Contar. Quando ficávamos entediadas, o que a gente fazia? A gente ia resolver isso, a gente ia lá para fora, ia achar uma brincadeira, a gente inventava alguma coisa. Sim. Então esse cérebro tinha toda uma possibilidade, um espaço mental onde ele precisava criar. Então eu tinha espaço para criatividade, né? Então o tédio ou a coisa de não estar satisfeito precisava ser tolerado quando a gente fazia viagens longas de carro, onde a gente tinha que olhar para fora e ver a paisagem, porque eu não tinha um tablet, e inventar brincadeiras dali, né? Daquela carro, situação. né, porque a sociabilidade, então, aprender a se frustrar, aprender a adiar a recompensa, né? Tem a ver com experiências sociais. Eles não vão aprender isso só evoluindo esse cérebro. Eles vão aprender através da vivência, né? E isso era uma coisa que na infância de gerações anteriores a gente tinha essa possibilidade, se resolvia o problema no pátio da escola, né? Se resolvia o problema dentro de casa, né? Hoje, o que a gente tem, assim, com o uso excessivo da tela, a tela propõe uma sensação de gratificação imediata, constante, com o mínimo de esforço, o mínimo gasto de energia cerebral, né? Então, move um dedinho e já está, né, no próximo vídeo ou na próxima fase do jogo. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então, eu não tenho essa possibilidade, ou está sendo roubada dessas crianças, essa possibilidade de desenvolver. É uma coisa que a gente treina, né? O cérebro é treinável para nossa sorte, né? Com certeza. Então, esse talvez é um dos grandes problemas que a gente tem também, né? Agora, claro, isso exige de quem cuida. Exatamente. É tempo, é disposição, é realmente entender, estar aberto ao tema, né? Desmistificar através do conhecimento. Então, eu acho que é uma grande trilha, né? Entender assim, que as crianças vão aprender a usar a tela e vão aprender a sistematizar esse uso muito na dependência do quanto esses pais estão dispostos a abrir mão, né? Então, a gente precisa abrir mão de um conforto, de uma comodidade para olhar, né, para aquele ser que está se desenvolvendo ali. Com né? certeza. E até eu estava olhando antes do nosso Podflex, né, sobre o assunto, lendo um pouquinho mais sobre ele, olhando o teu Instagram, Cris, que traz muita informação e dividindo mesmo com as meninas lá da Usaflex que têm filhos, né? Todas têm. Eu não tenho, mas convivo, né, com muitas mães e acabo de alguma forma ou outra fazendo parte disso. Tem muita informação simples lá no teu Instagram. Até eu conversando com elas, falando sobre o nosso assunto, eu disse, meninas, vocês precisam acessar, porque são coisas, são detalhes que fazem toda a diferença. Tu sabe que o projeto nasceu disso, né, Lu? Porque a gente começava a perceber que... na verdade, são coisas assim, as coisas simples e bem feitas, elas já nos levam a esse ponto de proteção, né? Que é o que a gente quer protegê-los, né? Então, mesmo que eu tenha ali uma vulnerabilidade genética, biológica para fazer, mas o que está na nossa mão é a maneira como a gente lida com as crianças. Isso está nas nossas mãos. A variável de ambiente, ela está na nossa mão. É o que a gente controla, né? E as coisas simples têm um impacto muito grande, né? Então, essa também é uma das grandes razões pelas quais a gente quis levar isso mais adiante, assim, né? Porque isso impacta muito, né? O desfecho, né? Dessas crianças, desses adolescentes. E é isso o mote do projeto, né? Esse é. Entregar ferramentas para que as pessoas consigam atuar, para que elas tenham ali a receita de bolo básica. Mesmo que a gente saiba, né, Dani, que não existe a receita, mas o básico, ele é a receita, né? É a base. Exatamente. Tem a base. Isso aí, exatamente. O básico, ele é a receita que a gente precisa, assim, né? Cada criança tem as suas peculiaridades, mas, assim, um básico bem feito, e o básico, a gente está falando do que é o básico? É conexão emocional. Ponto, né? Então, assim, através da conexão emocional, eu consigo desenvolver habilidade de autonomia, eu consigo dar limites, tu nunca vai conseguir dar limites se tu não está conectado emocionalmente com o teu filho, né? Mas isso precisa o quê? Precisa de uma autorregulação
paterna, materna, né? Então, esses pais precisam estar bem com as suas próprias questões, né? Ter informação a respeito do desenvolvimento, entender um pouquinho como é que esse cérebro do seu filho está operando naquele momento da vida, para poder adequar as expectativas e aí, então, poder modular um comportamento esperado. Isso aí. Tu consegue nos citar um exemplo de ferramenta, um exemplo, uma situação fictícia que poderia, como normalmente as pessoas conduzem, ou se não fizessem nada, como a coisa andaria, e alguma intervenção que pudesse ser positiva, que possa modificar uma rota. Uma coisa que chega muito no consultório, Dani, assim, uma queixa bem prevalente, assim, bastante frequente, é a questão de rendimento escolar, né? Então, não vai bem na escola, às vezes assim, chega lá por outubro, o pessoal fica assustado porque as notas começam a impactar na possibilidade de pegar uma recuperação, enfim, aí vamos olhar o que está acontecendo com essa criança, né? Então, a questão do rendimento escolar, não ir bem na escola, acaba servindo para os pais como um alerta, assim, e na verdade, quando a gente vai olhar, tem muito mais coisa embaixo né? Às vezes a gente tem ali uma condição clínica que precisa de tratamento, assim, mas às vezes o que acontece? Às vezes a criança não traz em casa, né? A sua angústia ou a sua ansiedade diante da prova, isso acaba impactando no desenvolvimento, no rendimento, né? Então, a gente às vezes tem muita ansiedade envolvida em baixo rendimento, então não é só, né, deixa atenção com a hiperatividade que responde por baixo rendimento, e às vezes nem responde por isso, né? Responde por outras coisas, mas a questão, assim, de estar ansioso, como é que esse pai e essa mãe lidam com a possibilidade de uma criança estar ansiosa na hora de fazer uma prova, ou na expectativa de que ela tenha um bom resultado, né? Tem espaço para falar sobre isso dentro de casa? A gente está interessado, assim, necessariamente só no que vem no boletim, ou a gente está interessado no comprometimento, na responsabilidade que essa criança e que esse adolescente está mostrando durante esse trajeto, né? Então, o que vai fazer a diferença? Então, às vezes, conseguir afinar a sintonia dos pais, assim, né? Para poder olhar para essa criança e entender que tem muito mais coisa atrás, né? Do que o resultado que ela está apresentando, isso alivia, porque a ansiedade, ela é ruim para o cérebro, né? Então, a ansiedade, assim, do ponto de vista biológico, assim, e do ponto de vista de desenvolvimento, ela é ruim. A gente costuma dizer que ela é uma função mental superior, assim como o humor. E por humor eu não estou dizendo bom humor ou mau humor, né? Então a gente fala de tristeza, a gente fala de desregulação, de irritabilidade, de imprevisibilidade. Isso tudo são funções mentais maiores, assim, né? Na decorrência da desregulação delas, a gente tem uma série de consequências negativas. Então eu nunca vou ter uma criança ansiosa e atenta, nunca vou ter uma criança desregulada, irritada e atenta. Então o rendimento, ele pode aparecer como consequência de uma série de desregulações. Como é que esse pai e essa mãe estão enxergando essa criança? Será que eles estão enxergando só o resultado, só o desfecho? Ou será que a gente pode abrir um espaço dentro de casa para falar sobre como é que está se sentindo, sobre o que tu fez, onde é que foi? Empatizar. A conexão emocional, ela vem pela empatia. Eu imagino como tu tá te sentindo, eu posso imaginar como deve ter sido difícil, né, tu receber esse resultado, ou eu vi que tu te empenhou, ou não, olha, eu não te vi estudando, né, mas abrir essa possibilidade de conversar sobre o antes e não só sobre o desfecho, assim, né, e isso é uma coisa que a gente vê no consultório que surpreende muito, né, as famílias quando a gente tenta afinar um pouquinho, sintonizar um pouquinho o olhar para dessa forma, assim, né, porque a gente lida muito com as questões, eu preciso resolver o comportamento do meu filho, né, ele tem que parar de ser intempestivo, ou é muito agitado, ou não está indo bem na escola. Então, a queixa, ela vem como um resultado de um comportamento, mas o comportamento, ele é sempre o resultado de um pensamento que foi mobilizado por uma emoção. E é com essa emoção que os pais têm que se conectar. Perfeito. E aí, Não, pode falar, Então. Dani. Aí a gente falou lá no começo sobre conversar sobre a medicação, né? Existe na verdade, existe um medo da medicação, aí existe aquela coisa, todo mundo é contra a medicação, porque eu não medico, porque não sei o que lá e tal, e quanta coisa se pode evitar ou não se pode evitar. É fato que existe uma hipermedicalização, eu acho que é o termo correto, né? É fato que isso existe, ou é um mito, né? Como tu vê esse cenário? Porque a pessoa
que não se conectou com a emoção do filho lá em maio e deixou para outubro. Daqui a pouco vai chegar lá e vai te pedir um remédio, não vai te pedir uma Perfeito. solução. Sim. Uhum. Como lidar com isso? Então, como é que tu enxerga esse cenário da medicação, de aplicar a medicação? Como funciona essa Sabe, Dani, que tem dinâmica? durante a nossa formação, a gente elege, assim, uns professores, assim, que eles acabam ficando como mantras no fundo da nossa mente, assim, né? Então, de tanto que nos impactam, né? E tinha um professor meu que dizia pra gente que, assim, que o profissional, o psiquiatra que não treme a mão na hora de prescrever um remédio para uma criança é porque não tá fazendo uma boa psiquiatria, né? Nunca é um desfecho que a gente gosta, tá? Então, quando a gente avalia uma criança e o seu sistema, essa avaliação, ela é bem minuciosa, ela se utiliza de instrumentos de averiguação diagnóstica, a gente tenta botar uma medida objetiva num dado que é por definição subjetivo, que é o sofrimento psíquico, né? Então a gente não tem psiquiatria raio-x, nem exame de sangue, mas a gente tem as escalas, a gente tem exames, né, de estado mental que nos permitem chegar a dados, né, que nos mostram se essa criança está dentro ou fora dessa trilha de desenvolvimento normal, né? Quando eu faço esse diagnóstico, e o diagnóstico é sempre clínico, eu não preciso de exames para fazer um diagnóstico psiquiátrico na infância, a gente costuma dizer que esse diagnóstico ele é sempre feito no gerúndio, porque as coisas estão acontecendo, né? Então, esse é um discurso que eu tenho com todas as famílias. A gente dificilmente coloca uma etiqueta, porque a gente precisa acompanhar essa criança ao longo dessa trajetória, para a gente ver se esse sintoma ele vai se fundamentar, então, como uma realidade dentro desse sistema mental e neuronal, ou se ele vai fazer parte de um momento do desenvolvimento e que tratando a gente consegue equalizar esses circuitos e aí devolver essa criança aí para um desenvolvimento sem sintoma, né? Quando eu faço o diagnóstico clínico, eu vou estar sendo negligente com essa família se eu não propuser a medicação. Mas nem toda criança precisa de medicação, nem toda ansiedade precisa ser medicada, nem todo déficit de atenção com hiperatividade precisa ser medicado. A gente está falando de novo desse caráter dimensional, gradual, é intensidade, frequência e prejuízo. Eu estou sendo negligente em não propor o remédio quando eu percebo que esse sintoma tem um impacto negativo no desenvolvimento dessa criança, dessa família, né? Mas a gente tem inúmeras estratégias e ferramentas que a gente usa do ponto de vista comportamental, de terapias, para conseguir modular, né, o prejuízo que esse sintoma causa, né? Então, não é verdade que toda criança precisa de medicação. A medicação é o resultado de uma avaliação psiquiátrica diagnóstica criteriosa que define um quadro clínico e a partir desse quadro clínico diagnóstico é que a gente vai definir se precisa remédio ou não. E esse remédio, ele pode ser um remédio que depois ele vai se transformando em outro remédio, ou ele pode ser um remédio que vai vai resolver aquilo naquele período. Então, isso, assim, então princípios sem pânico da medicação. Exato, princípios da psicofarmacologia da infância. Então, quando a gente prescreve, primeiro, a gente sempre prescreve pensando em suspensão, né, porque eu não posso pressupor que uma criança pequena vai ter que usar remédio o resto da vida, por conta de que eu, de novo, estou diante de um sistema moldável. Uma coisa importante, que é um jeito de olhar a medicação, que talvez possa ajudar um pouco as pessoas a pensarem um pouquinho diferente, que é o outro lado da moeda. A gente tem tanto medo do remédio, mas a gente não tem medo do sintoma. O remédio está na nossa mão. O remédio, quando a gente vai prescrever, eu tenho todo um corpo de estudos científicos controlados que me autorizam a fazer aquela prescrição, mesmo que seja uma coisa que eu não queira fazer, né? Mas eu tenho um estudo, eu estou embasada cientificamente em evidência para poder fazer essa prescrição. O remédio, ele é previsível, minimamente previsível para mim. Eu consigo programar a dose, eu consigo programar o tempo de uso, eu boto, tiro, baixo dose, troco, faço o que eu quiser com o remédio, ele está na minha mão. Ele tem um tempo de ação, cumprido esse tempo de ação, é só eu não dar a próxima dose, eu tenho controle dos efeitos colaterais. O sintoma não está na minha mão. O impacto que esse sintoma tem ao longo do desenvolvimento não está no meu controle. Então, essa é uma conversa que eu tenho com as famílias, que a gente tem com as famílias. Quando a gente chega num diagnóstico que implica tratamento farmacológico, a gente precisa conversar sobre custo-benefício, sobre vantagens e desvantagens. A gente costuma dizer assim que começa a correr uma maratona junto com a família, porque é o paciente que vai me mostrando o caminho, ele é que vai me mostrando, né? Se está respondendo, se o efeito adverso está maior do que o efeito terapêutico, se dá para usar ou não dá para usar, né? Se compensa, tem que valer muito a pena usar uma medicação com uma criança pequena.
Tá? Nossa. Então tem que ser muito compensatório. Eu preciso estar muito convencida de que aquilo vai fazer bem, porque eu estou muito mais preocupada com o que não está no meu controle, que é o impacto que, por exemplo, vamos pensar em ansiedade, né? Ansiedade na primeira infância, não tratada, está diretamente ligada à depressão na vida adulta. Então, eu tenho estudos de segmento que me mostram que existe essa associação. Se eu medico uma criança que tem critério para isso, obviamente, né? Em primeira ou segunda infância, para a sua ansiedade, eu tiro ela do grupo de risco para fazer depressão na vida adulta. Então, esse é um dado que a gente tem. Quer dizer que ela não vai fazer? Não. Quer dizer que ela entra no risco da população, em geral, de fazer. Normal. Mas ela tem menos risco do que não ser medicada. Então, esses são dados que a gente... E, de novo, os estudos, eles existem para poder embasar a nossa prática clínica, né? Então, falar sobre remédio é muito importante, né? Falar sobre o fato de que ir ao psiquiatra não significa tomar remédio é muito importante, né? Porque o que a gente quer com isso? O que vocês querem comigo aqui hoje? Que a gente possa esclarecer as pessoas, né? Com certeza. Que as pessoas tenham informação, que se possa perder o medo, né? De investigar um sintoma psíquico, né? Vamos investigar, se a gente tem tanta informação hoje em dia. Então, Dani, não acho que haja uma hipermedicalização. Acho que o que a gente tem que se preocupar é em fazer bons diagnósticos, né? Sim. A gente tem que se preocupar em procurar pessoas instrumentalizadas para isso. Aí. Bons profissionais, assim, né? Tem que olhar a formação, tem que pensar, né? Assim, como é que é a prática, de onde é que vem, né? Assim, a conduta, né? Assim, está embasada no quê, assim, essa conduta, né? Então, a gente tem, na verdade, muito mais crianças que precisariam estar tratadas e crianças que talvez não precisassem estar tratadas. Sim, né? E estão sendo. E estão sendo, né, Lu? Assim, então, eu acho que a gente tem uma discrepância ali, assim, né? Mas, E, doutora Cristina, tanta informação, tantas coisas ricas aqui que eu acho que as nossas mamães da Usaflex vão adorar ver. Quem tem contato ou que ajuda, né, na criação de crianças vai amar também. Para mim foi muito rico. Mas quem gostaria de saber mais sobre o projeto, olha, me interessei pelo assunto, como é que eu acesso, né, esse conhecimento? A doutora Cristina conta pra gente, para as pessoas terem acesso a isso. Tu sabe que também. o projeto ele foi meio que um susto, né? Ele veio de uma vontade grande, assim, que a gente tinha de poder levar a informação. Então, ele ainda está em construção, ele foi construído, assim, ao longo do ano passado. A gente fez alguns encontros presenciais com as famílias, com os professores, com as escolas. Foi tão gratificante, assim, isso nos deu, assim, uma ideia de poder ampliar. Ele tá sendo repensado, né? Então, em breve, a gente vai ter algumas novidades, assim, então, para poder, de fato, poder ter um alcance até maior, assim, né? Do ponto de vista digital, enfim, para as pessoas poderem ter mais. Por enquanto, o contato é o meu @, Cris Conte, e o arroba da Dai, né? A gente pode colocar talvez na descrição do episódio. Com certeza, né? vamos assim, colocar lá. E a gente tem um @, do Quem Ama Se Orienta, mas ele está em construção, aguardem que novidades virão, assim, né? Isso aí. E a gente fica à disposição, agradeço muito a oportunidade. Nossa, eu sou suspeita para falar, né? Porque desde que o projeto Quem Ama Se Orienta nasceu, e a Cris comentou sobre esse... Eu me identifiquei muito, né? Porque a gente acaba observando as crianças, vendo comportamentos, vendo, enfim, filhos de amigos. Eu tenho uma enteada também, a gente acaba tendo essa... quando tu tá mais pertinho das crianças, do seu desenvolvimento, a gente vê como é importante estar atento, né? Então, o projeto, ele veio, nossa, acho que como um presente na vida de muita gente. Eu tive a honra de participar, acho que do primeiro encontro presencial, né? Que foi voltado para pais e cuidadores. E eu faço questão de dizer pais e cuidadores, porque eu sou uma cuidadora, né? De criança. E eu acho que isso, nossa, foi muito esclarecedor para muita gente. Acho que muita gente saiu dali munido do que se pode... munido de coisas para melhorar a sua vida, a sua relação e a relação com as suas crianças, né? Eu acho que esse é o grande material, né? É o grande produto do projeto que entrega Com tanto. certeza. Que coisa A gente espera que ganhe cada vez mais força, né? A gente sabe que isso pode, quem sabe, até mudar gerações, mudar a relação das famílias, mudar a relação das pessoas com a saúde mental, né? Não dá para negligenciar, a gente está falando e acho que eu quero muito falar isso, porque
a gente está falando de saúde mental. Sim. Né? A gente não está falando de falta de. Isso aí. Então, a gente está falando em tratar dessas questões para preservar a saúde mental. Prevenir. E se a gente, falando nisso, né, Dani, assim, a Organização Mundial da Saúde, né, postula isso, né? Não há saúde sem saúde mental. Então, não tem como deixar isso de fora. Com certeza. Muito Isso. importante. Mas que bom, gente. Dani, Nossa, que honra, hein? que honra. Cris, muito, muito, muito obrigada. Nós falávamos já de trazer esse assunto desde quando a gente pensou no projeto do Podflex. Primeira legal. a gente fez uma Então, listinha ali de temas que pudessem interessar, que na Exato. verdade orbitam a vida de todo mundo De que tá todo no mundo. corre, né? É isso aí. É Então, a concretizamos Que isso. bom, eu fico feliz. Com certeza. Obrigada mesmo, Eu Dani. que agradeço. Obrigada. Eu acho que finalizamos aqui, né? Obrigada por ter encaixado na agenda corrida, né, gente? Muito, Porque muito Um grande obrigada. prazer, gurias. Muito obrigada pela oportunidade. a gente tá muito orgulhosa desse episódio. Estamos felizes, orgulhosas, felizes com o resultado. Temos certeza que a gente vai ajudar a difundir esse projeto, essas informações, né? E com com o certeza nosso vai público. impactar positivamente a Com vida de muita certeza. gente. E é o nosso Exatamente. objetivo com todos os assuntos que a gente traz aqui para o Podflex, né? Que é um Podflex, gente, é onde tudo pode, todos os assuntos pode. Tudo Os pode. temas são flexíveis e sempre com o objetivo de trazer mais conforto para a vida das pessoas, né? Conforto emocional, gente, também é conforto. É isso Tá? aí. Gente, então este foi o nosso segundo episódio do Podflex, da Usaflex Caxias. Acompanhe a gente no nosso YouTube, no nosso arroba Usaflex Caxias do Sul. E fiquem de olho no próximo episódio, né? Que já tem Isso. coisa boa também vindo por aí. Curtam, compartilhem, acompanhem e sugiram temas, né? A gente adora agradar as Muito, pessoas. Nosso objetivo muito, aqui é mandem. agradar vocês, é entregar assuntos relevantes para a vida de quem nos acompanha. É isso aí, gente. Então tá, brigadão. viu? Obrigada. Esperamos vocês Até o nos próximo acompanhando. episódio.